A Bíblia Sagrada dispensa apresentações. De longe, é o texto mais influente da história, sendo também um dos mais antigos. Ao longo dos anos, as Escrituras foram expostas a diversas interpretações, tanto pela própria Igreja, católica e protestante, quanto por outros grupos que surgiram durante o tempo. Porém, assim como objeto de estudos religiosos, o livro já pode ser considerado como objeto científico, sendo usado diversas vezes para outros fins acadêmicos. Recentemente, a relação de cientistas com a Bíblia ganhou uma nova vertente. Segundo matemáticos, físicos e historiadores, as Escrituras em sua forma original, na língua hebraica, contêm alguns códigos que podem revelar palavras que sugerem acontecimentos futuros a seu tempo. No vídeo de hoje, entenderemos melhor essa história, como esse método é aplicado e quais foram os eventos revelados por esse código. Eu sou Ivan Lima e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. E mais uma vez, esbarramos com os textos bíblicos, uma fonte de conhecimento para alguns e um atestado da alienação para outros. De qualquer forma, muitas coisas que nelas são ditas são e serão motivo de debate por muito tempo, mesmo centenas de anos depois. Desta vez, os textos bíblicos deixam um pouco de lado as praças públicas e os diversos templos religiosos e passaram a ocupar outro ambiente, os laboratórios científicos e até mesmo a informática. Isso acontece porque alguns cientistas passaram a estudar a Bíblia de uma forma diferente. Na verdade, os códigos da Bíblia, como são chamados, é um assunto discutido há muitos anos. Por exemplo, a bibliomancia foi um dos nomes usados para designar essa prática. De acordo com os estudiosos, a bibliomancia trata-se da adivinhação simplesmente abrindo páginas de um texto sagrado ao acaso e localizando ali uma mensagem subliminar, prática que diziam revelar maus presságios. Na época da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, um rabino da Tchecoslováquia, identificado como Weissmandel, desejando encontrar códigos na Bíblia, começou a contar as letras hebraicas da Torá. Em Gênesis, notou que ao pular 50 letras e depois mais 50 e assim por diante, soletrava-se a palavra Torá, assim como nos demais 4 primeiros livros da Bíblia. Logo ele percebeu que isso não era coincidência e até mesmo escreveu um pequeno livro sobre isso. Porém, mais adiante, no século passado, essa ação ganhou novas observações, principalmente depois que cientistas publicaram livros e artigos na década de 90 sobre esse tema. Esse artigo, apresentado pela revista como um quebra-cabeça extremamente complexo, apresentou uma abordagem baseada na sequência de letras equidistantes, que, segundo eles, poderia provar um pequeno grupo de palavras relacionadas que apareceriam em estreita proximidade uma da outra no código. Desde esse episódio, o termo Código da Bíblia foi adotado de vez, e outros autores passaram a estudar esse tema. Foi então que, em 1997, o jornalista Mikhail Drosnin, que já vinha estudando esse conteúdo e usando métodos parecidos para buscar novas previsões, lançou um livro com esse mesmo nome, O Código da Bíblia, que popularizou de vez esse assunto. De acordo com o livro de Drosnin, os 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecidos como Torá, foram usadas para prever o assassinato do primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, em 1995. Assim como o bombardeio a um ônibus na cidade de Jerusalém no mesmo ano, em que 5 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas. Ainda nas previsões de Drosnin, aconteceria uma terceira guerra mundial em 1996.
iniciada a partir de um ataque nuclear contra Israel, advindo da Líbia. Como sabemos, isso não aconteceu. O mais próximo de um acontecimento desse nível foi o fato do líder líbio Muammar Gaddafi ter convocado todos os países árabes a adquirir armas nucleares. Outra possível previsão apresentada por Drosnin no livro diz respeito a grandes nomes da humanidade, como, por exemplo, o nome Edison, codificado próximo à palavra lâmpada e eletricidade, assim como Newton, próximo à gravidade. Seria apenas coincidência ou o subconsciente do autor encaminhou suas descobertas para tal rumo? Além disso, ele afirma que encontrou previsões sobre os assassinatos dos irmãos Kennedy nos Estados Unidos, bem como da Guerra do Golfo e algumas coisas que ainda não haviam acontecido. Porém, apesar de ter causado bastante impacto na época, houve alguns protestos e controvérsias em relação às revelações da obra. Um dos matemáticos que produziram o artigo em 1994, Eliyahu Rips, também foi um dos maiores entusiastas do livro de Drosnin. E, sem dúvidas, um dos nomes mais assimilados ao Código da Bíblia. Mas, segundo ele mesmo declarou, algumas das previsões descritas no livro não passaram por ele e não obtiveram seu apoio. Ainda de acordo com Rips, é impossível fazer previsões futuras baseadas em códigos. É mais fácil identificar eventos que já aconteceram do que prever o futuro. Segundo Rips, o livro de Drosnin tem alguns exemplos de códigos que são estatisticamente significativos e alguns que não são. E o problema é que qualquer leigo lendo esse livro não terá como fazer uma distinção. Mesmo depois desse episódio, Rips não colocou em xeque as previsões que os códigos podem fazer. Segundo ele, a única conclusão que pode ser tirada da pesquisa científica sobre os códigos da Bíblia é que eles existem e que eles não são uma mera coincidência. De acordo com os estudiosos desse tema, algumas palavras e nomes surgiam próximos uns dos outros, apenas por acaso, não sendo possível prever o futuro de forma exata, pois não dá para saber quais são acidentes e quais não são. Mas o que são esses códigos e como eles são decodificados? Como já dissemos, a ciência entrou de vez nesse assunto. E o método usado para que os cientistas cheguem às suas conclusões é a sequência de letras equidistantes, ou SLE. Segundo os cientistas, para se obter uma palavra com algum significado, você deve escolher um ponto de partida em um texto e um número para começar. Depois comece a selecionar letras, pulando a quantidade de espaços referente ao número que você escolheu. Isso pode ser feito para qualquer direção. Se você tiver sorte, poderá encontrar alguma palavra sensata. Por meio de softwares de computador, essa prática tornou-se muito mais rápida, sendo possível encontrar mais palavras em menos tempo. Como, por exemplo, o Bible Code Oracle, que somente em uma pesquisa no Antigo Testamento foi possível encontrar algumas palavras diversas vezes. O nome Arafat foi encontrado nada menos que 1015 vezes. Lembrando que tal nome ficou conhecido por pertencer a um dos maiores líderes da Palestina, falecido em 2004. O nome Bush foi explicitado 1643 vezes, China 212 vezes, Ebola em 21 momentos, Hitler por 2 vezes. Assim como diversas outras palavras que surgiram em várias ocasiões. Mais recentemente, no ano de 2017, esse tema voltou à tona graças ao livro do autor e especialista em antiguidades da quarta geração, Timothy Smith. Seu livro, intitulado A Chave de Chamberlain, relata como, depois de 25 anos de estudos,
Ele decodificou o que chama de Código de Deus. De acordo com ele, os estudos de decodificação foram baseados em sua própria cópia antiga dos manuscritos bíblicos, intitulado O Códice de Leningrado, um dos mais antigos e completos manuscritos do texto massorético da Bíblia hebraica. Smith usou uma aplicação controlada por computador a partir do método SLE, o mesmo que exemplificamos anteriormente, bem como técnicas de quebra de código e seu conhecimento íntimo de dispositivos cerimoniais antigos, como cetros, coroas e tronos, para chegar à leitura da Bíblia. Dentre as descobertas de Smith, ele afirma ter encontrado informações detalhadas sobre o nascimento, crucificação e ressurreição de Jesus, em uma passagem do livro de Gênesis. Porém, algumas questões sobre o autor fazem com que as pessoas mais céticas questionem seus achados. Por exemplo, Smith é cristão devoto e suas conclusões giram em torno de suas motivações cristãs. De qualquer forma, o livro até ganhou um especial no canal History e uma série de documentários está sendo feita sobre os métodos que levaram às descobertas de Smith. Independente disso, seja por coincidência ou não, algumas coisas que foram encontradas a partir do Código de Deus são impressionantes. Como, por exemplo, o nome de mais de 30 importantes sábios judeus codificados com suas datas de nascimento e morte no livro de Gênesis. Além disso, há registros acadêmicos de que antigos escritores da Bíblia, como Mateus, usaram conscientemente padrões numéricos e códigos em suas composições. Como escreve o Dr. Randall Budd, diretor do Departamento Bíblico e um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas caso você ache que não exista nenhum padrão bíblico e que essa teoria é somente uma grande coincidência em meio às probabilidades, temos também alguns autores que discorrem sobre isso. Por exemplo, o cientista da computação australiano, Brendan McKay, apresentou uma tabela de previsões de assassinatos usando o texto de Moby Dick. Segundo ele, esses padrões se encaixam em qualquer texto. Basta você aplicá-lo e encontrará palavras que, dependendo do contexto, virão a fazer sentido. Agora queremos saber de você. Acredita que esses códigos são possíveis? E o que mais a Bíblia, mesmo depois de tanto tempo em uso, pode nos esconder? Deixe nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.